Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Eu sou o Rodrigo Mendonça Marques e aqui continuaremos o nosso estudo para o concurso do INSS, tá? Agora vamos começar a estudar a Lei 8.213, que é a lei específica para o Instituto Nacional de Seguro Social, tá ok? Sem mais delongas, vamos lá. Do título 1, da finalidade e dos princípios básicos da Previdência. Artigo 1º. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por um motivo de incapacidade, desemprego voluntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles que quem dependiam economicamente, né? São todos benefícios e auxílios que a gente vai conhecer mais pra frente dentro dessa própria lei, tá legal? Artigo 2º. A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios objetivos. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre eles, vou só ler com vocês, porque já falamos sobre os mesmos lá na 8.212, é uma outra série de aula que eu fiz, e vai estar aqui na descrição para você acompanhar, tá bom? Vamos lá então. A universalidade de participação dos planos previdenciários. O inciso 2, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Terceiro, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios, cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. 5. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. 6. Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do assegurado não inferior ao do salário mínimo. 7. Previdência complementar facultativa custeada por contribuição adicional. E último inciso, 8. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores e atividades, empregadores e aposentados, tá ok? Parágrafo único. A participação referida no inciso 7, que a gente acabou de ler, desse artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Só um comentário então, né, que esse parágrafo não tem lá no 8.212. Então são nas 3 esferas que vai ter esse caráter democrático, a participação aí tanto da gestão, né, tanto do governo quanto da comunidade, inclusive trabalhadores de atividades, os empregadores e os aposentados, né, as 4 bases, que a gente já vê agora inclusive. Artigo 3º, fica instituído o Conselho Nacional da Previdência Social, que a gente vai ver o que é melhor mais pra frente, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros, vamos lá, inciso 1, 6 representantes do governo federal, inciso 2 e 9 da sociedade civil, ok? Sendo 3 aposentados e pensionistas, 3 representantes dos trabalhadores em atividade e 3 dos empregadores. Então, ao todo, são 15 representantes, vão associar 6 do governo, que entre eles vão se dividir uma pessoa, ou melhor, um representante de cada setor, né? E 9 da sociedade civil, como a gente acabou de ler, 3 aposentados, pensionistas, trabalhadores e empregadores. Só fazer essa divisão que você não vai errar uma pergunta, tá? Inclusive foi motivo de pergunta na última prova lá de 2012. Vamos aos detalhes. Parágrafo 1º. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido de imediato uma única vez. Ou seja, perdão, quem decide os membros do CNPS, perdão, da parte do governo é o próprio Presidente da República, ou a Presidenta no caso hoje, e também os demais representantes, tal da sociedade civil. A gente vai entender melhor isso no parágrafo 2º, mas o importante a gente entender aqui agora é que esses, né, da sociedade civil, eles vão ter mandatos de 2 anos e eles podem ser reconduzidos imediatamente uma única vez, ok? Então, mandato de 2 anos com uma reeleição, vamos dizer assim, tá? Parágrafo 2º. Os representantes dos trabalhadores em atividades, aposentados, empregadores e respectivos suplentes serão indicados e não manejados, ok? Indicados, né? Sugeridos pelas centrais sindicais e confederações nacionais, ok? Terceiro parágrafo, o CNPS reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês por convocação de teu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Maioria dos conselheiros, maioria de 15 dos 8 conselheiros, ok? Perceba
que da forma que é dividido o conselho, 6 representantes do governo e 9 da sociedade civil, só que desses 9, 3 de cada setor que a gente já viu, né? Trabalhadores, aposentados e empregadores, nenhum conjunto tem autonomia suficiente para barrar ou para adiar uma reunião sozinha, tá? Você vai precisar no mínimo aí de 8 membros para fazer isso, ok? Parágrafo 4º. Poderá ser convocada a reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 dos membros, vulgo 5, né? 1/3 de 15 é 5, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. Ignorando o regimento interno, que não cabe aqui no nosso estudo, significa que 5 membros serão bastante para provocar uma reunião extraordinária, ok? 5 membros, aí já é um pouco diferente, né? Aí, por exemplo, só os membros do governo, por eles próprios, conseguem convocar essa reunião, né? Já que tem 6. Parágrafo 6º. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade decorrentes das atividades do Conselho serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. O que a SES pode brincar com você aqui é dizer que o trabalhador, ele vai ter, o cara que faz parte do Conselho, e vai ter reunião no dia 10. No dia 10 ele deveria estar trabalhando. A SES pode jogar numa questão que ele vai ter a folga dele abatida, né? E não vai sofrer nenhuma consequência por isso. Mas ele também não vai receber por aquele dia trabalhado. Não, ele vai receber normalmente, ok? Cuidado com esse tipo de pegadinha. Parágrafo 8º. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, proporcional ao CNPS, os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional da Previdência Social. Ou seja, quem garante as decisões do CNPS tem que ser o Ministério do Trabalho e da Previdência, e os mesmos contarão com a secretaria aí dita, ok? Parágrafo 9º. O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação dessa lei, ok? 30 dias de 1991 para cá já foi muito tempo, né? Artigo 4º. Compete ao Conselho Nacional da Previdência Social, CNPS. Vamos lá, agora os competentes dele, ok? Certamente questão de prova. Inciso 1. Estabelecer diretrizes gerais e apreciar decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Inciso 2. Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária, ou seja, participar, acompanhar e avaliar, ok? Ele não tem poder de interferência direta, pelo menos por enquanto a gente não viu ainda. Inciso 3º. Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. Planos e programas é uma coisa, gestão previdenciária é outra, ok? Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. Ou seja, antes da Previdência propor lá na Seguridade o seu orçamento, vai ter que passar pelo Conselho antes, ok? Para você ver que esse Conselho não é pouca coisa não, hein? Inciso 5. Acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. Ou seja, tudo que foi aprovado lá no inciso anterior que a gente acabou de ler, isso vai ser acompanhado e apreciado pelos mesmos, ok? 6. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social, ok? Tudo que legisla a Previdência, que é o da 8.212 e dessa lei que a gente vai estudar agora, também é avaliado pelos mesmos, ok? 8. Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para formalização da desistência ou transigências judiciais, conforme disposto no artigo 132. A gente vai entender melhor isso aí quando a gente chegar lá no artigo 132, ok? E o último, claro, elaborar e aprovar o seu próprio regimento, o seu regimento interno, ok? Parágrafo único. As decisões proferidas do CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União, ok? Formalidades, né? Vamos lá, o artigo em vigor aqui desse título. Artigo 5º. Compete aos órgãos governamentais, inciso 1, prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos. Ou seja, os órgãos sim, os órgãos governamentais, obviamente, para tudo isso que a gente leu agora funcionar, eles têm que se submeterem ao Conselho, ok? Segundo aqui, para a gente encerrar, encaminhar ao CNPS com antecedência mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional a proposta orçamentária da Previdência Social devidamente detalhada. O que complementa aquele inciso lá do artigo anterior, né?
e reforça também a importância desse conselho. Bom, terminamos então a parte de hoje, ok? A parte 1. A próxima aula vai ser referida ao título dessa lei, que fala sobre o plano de benefícios, né? Gente, estudar direito previdenciário não é só estudar benefício, tanto que a gente vai começar a estudar benefício basicamente agora, né? Mas realmente benefício é pelo menos metade da prova, é muito importante, não é a única coisa, mas é um dos alicerces aqui da nossa previdência social, tá legal? Forte abraço e tchau!